Agora abrir a palavra de Deus para o estudo da palavra. Nós vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos aqui nas noites de domingo, e nós vamos ver hoje capítulo 2 de Atos, do versículo 22 até o versículo 33. Atos, capítulo 2, do versículo 22 até o versículo 33. Mais um trechinho da pregação de Pedro, a primeira pregação na igreja. Diz assim a palavra: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Vamos orar. Abençoe, Senhor, mais uma vez a pregação da tua palavra, Senhor. Use ela, Senhor, para produzir salvação. Use ela, ó Pai, para aumentar a nossa confiança em ti. Use ela, Senhor, para que nós vivemos cada vez menos para nós mesmos e vivamos para o teu agrado. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Onde que estava Deus naqueles piores momentos da sua vida? Onde que Deus estava no seu passado, quando você fez coisas que hoje você se arrepende muito e talvez diga: se eu pudesse voltar atrás? Onde é que estava Deus nesse momento? Onde é que está Deus naquela hora que o inimigo se levanta e te golpeia e te fere? Nós vamos responder essas questões aqui dentro da palavra de Deus também. Que nós vemos aqui que a igreja estava ansiosamente aguardando o cumprimento da promessa, a descida do Espírito Santo, e no momento talvez que a igreja menos esperava, o Espírito Santo veio, e como sinal do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, começaram a proclamar as grandezas de Deus em outros idiomas. E o povo ficou maravilhado, mas alguns começaram a zombar, dizendo: está vendo? Estão bêbados.
estão cheios de vinho, por isso é que estão falando nessas línguas. Mas aí Pedro se levanta para fazer o primeiro sermão da igreja. E esse sermão de Pedro tem 3 pontos. No primeiro ponto da mensagem, Pedro faz uma correção. Ele diz para aquelas pessoas: não, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é aquilo que Deus prometeu através de Joel, que toda a carne, todo mundo receberia o Espírito Santo. Então Pedro faz uma correção a eles. Agora, no segundo ponto dessa mensagem, que é a mensagem de hoje, Pedro agora fará uma proclamação. Ele vai dizer quem é esse Jesus que enviou o Espírito Santo. Quem é esse Jesus que está dando a nós esse poder? Então, no versículo 22, Pedro cuidadosamente começa a explicar para aquela audiência, e ele diz: varões israelitas, atendei, preste atenção no que eu vou dizer. Eu vou falar de Jesus, o Nazareno. Vocês sabem quem é o Jesus, o Nazareno. Aquele Jesus que foi criado, cresceu, passou a infância, a juventude, num vilarejo simples, humilde e desprezado, um vilarejo chamado Nazaré. Tão desprezado que quando Filipe encontrou Natanael, Filipe estava todo feliz, e Filipe disse: Natanael, nós encontramos aquele de quem Moisés escreveu, nós encontramos o Messias, e o Messias é Jesus de Nazaré. Aí Natanael fala: mas espera aí, Filipe, você tem certeza que o Messias veio de Nazaré? Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas foi em Nazaré que Jesus cresceu, foi em Nazaré que Jesus viveu. Por que Jesus, o Senhor, o Criador de todas as coisas, viveu em Nazaré? Porque o importante, irmãos, não é ostentar alguma coisa. O importante não é aquilo que a gente tem, o importante não é aonde a gente mora, o importante não é o bairro que eu moro, o importante não é o carro que eu tenho, o importante não é quanto eu ganho por mês. O importante é aquilo que eu sou diante de Deus. E Jesus aqui ensinou que o mais importante não é o ter, mas é o ser. Jesus não tinha nada para ostentar, nada de riquezas para ostentar. Mas quando Jesus foi batizado, Jesus não tinha feito nenhum sermão ainda, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Mas quando ele foi batizado, os céus se abriram, e o Pai disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Esse é meu filho amado. Jesus não tinha feito nada ainda de obras, Jesus não tinha pregado nenhum sermão, Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas o Pai disse: esse é meu filho amado em quem me agrado. Porque o importante não é o que eu tenho, o importante não é o que eu ostento, o importante não é o que eu faço, mas o importante é o que eu sou aos olhos de Deus. Quem eu sou aos olhos de Deus? Quando Deus me vê, o que Deus diz? E Jesus, conhecido como Nazareno, Pedro diz que ele foi um varão aprovado por Deus. O aprovado aqui significa dar provas. Deus deu provas a todo mundo, Deus deu provas a quem quisesse ver que o seu filho era o Messias, porque Deus realizou através de Jesus
milagres, prodígios e sinais. O que é o milagre? O milagre é tudo que desafia as leis da natureza. Milagre é quando envolve o poder criador. Então, quando Jesus multiplicou pães, quando Jesus fez Pedro andar em cima da água, quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus estava o tempo todo desafiando, mudando as leis da natureza, porque só Ele pode fazer isso. Nós não. Nós estamos debaixo das leis da natureza. A única coisa que nós podemos fazer é cedermos essas leis. Jesus não. Jesus está acima das leis da natureza, e Ele faz o que Ele quer, e Ele tem o poder criador. Ele pode chegar no cego e dar novas vistas ao cego, Ele pode chegar no coxo e religar, recriar os ligamentos, os tendões, e fazer aquele coxo andar. E esses milagres e prodígios de Jesus, eles são chamados de sinais, como Pedro diz aqui. O que é um sinal? Um sinal é tudo aquilo que é feito para chamar a atenção do povo para alguma coisa. Nenhum sinal chama atenção para si mesmo. Todo sinal é feito para chamar atenção para alguma coisa. Então, cada milagre que Jesus fazia era uma forma de chamar a atenção do povo para aquilo que ele ia ensinar. Quando Jesus multiplicou os pães, por que Ele multiplicou? Por que Ele fez esse milagre? Porque depois Ele iria ensinar: eu sou o pão da vida. Quando Jesus curou o cego, Ele curou o cego para depois dizer: eu sou a luz do mundo. Quando Ele ressuscitou Lázaro, Ele ressuscitou para depois dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus, Ele demonstrou todos esses milagres, e como Pedro diz: vós mesmos sabeis, todos vocês viram que Jesus de Nazaré é o Messias, por causa de todos esses grandiosos milagres que Deus realizou por meio dele. Quando Nicodemos encontrou Jesus de noite, o que é que Nicodemos diz para Jesus? Mestre, sabemos que o Senhor veio da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz, se Deus não estiver contigo. Mas agora vem a pergunta, irmãos: por que os judeus não creram? Por que os judeus viram esses milagres aos olhos nus deles? Por que eles não creram? Por que eles rejeitaram? Por que eles odiaram a Jesus? Porque foi muito mais que o desprezo, foi um ódio mortal para acabar com Jesus. Por que eles odiaram? A resposta, irmãos, nós encontramos aqui em João capítulo 3. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que as pessoas rejeitam Jesus? Porque elas não conhecem Jesus? Será que as pessoas não conhecem Jesus porque falta informação? Será que as pessoas rejeitam Jesus porque elas precisariam fazer um curso de discipulado? Será que as pessoas rejeitam Jesus porque precisaria arranjar uma apostila e ensinar para ela teologia? Por que as pessoas rejeitam Jesus? A resposta está aqui: porque as pessoas amam mais as trevas do que a Jesus, porque as pessoas amam mais o pecado do que a Jesus. O fato da pessoa rejeitar a Jesus não é por falta de conhecimento, é uma questão de amor. É por isso que quando
Jesus foi restaurar Pedro, Jesus não falou para Pedro: Pedro, você entendeu tudo que eu ensinei nesses 3 anos? Pedro, você está com alguma dúvida daquilo que eu ensinei a você? Não é essa a pergunta que Jesus faz. Jesus não perguntou para Pedro se Pedro não tinha entendido. O que Jesus pergunta para Pedro? Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro, você me ama mais do que a você mesmo? Pedro, você me ama mais do que as suas vontades? Pedro, você me ama mais do que estes? O fato de uma pessoa ir até Jesus ou não é questão de amor. E eu quero que você ouça a voz do Senhor Jesus falando com você. Que quando Jesus se aproxima de você e pergunta: e você? Você me ama mais do que você mesmo? Você me ama mais do que as suas vontades? Você me ama mais do que os seus amigos? Você me ama mais do que a sua família? Você me ama mais do que o seu pecado? Essa pergunta que temos que responder para Jesus. Quando vier a tentação, eu tenho que responder, eu tenho que ver Jesus perguntando para mim e responder: você me ama mais do que isso? Você me ama mais do que isso que o tentador está oferecendo para você? Jesus, ele executou esses milagres, mas ele foi rejeitado porque eles amaram mais as trevas do que a luz. E no versículo 23 de Atos 2, Pedro diz que esse Jesus de Nazaré, por meio de quem Deus fez os milagres, ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Uma pergunta: como é que Jesus fez tanto milagre? Como é que esse Jesus que acalma o mar, multiplica pães, por que que esse Jesus não se salvou? Por que que esse Jesus tão poderoso deixou que as pessoas batessem nele, xingassem ele, esbofeteassem ele? Por que que Jesus não se salvou? Se ele é tão poderoso. Mas no verso 23 Pedro diz: sabe por que vocês mataram? Sabe por que vocês crucificaram esse Jesus usando as mãos dos soldados romanos? Sabe por que tudo isso aconteceu? É porque ele foi entregue a vocês. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Esse Jesus foi entregue nas mãos de vocês, porque Deus planejou que isso acontecesse. Deus arquitetou tudo isso, que Jesus fosse entregue na mão de vocês, e vocês o mandassem crucificar pelas mãos dos soldados romanos. Desde a eternidade, Deus ordenou tudo que viesse a acontecer neste mundo. Tudo que acontece neste mundo foi ordenado por Deus na eternidade passada. Então significa que a história deste mundo é uma história só. Deus ordenou essa história, Deus ordenou, e tudo vai terminar conforme Deus planejou, conforme Deus ordenou. Isso significa dizer que Deus é soberano. Se Deus não ordenasse o curso da história, Deus não seria soberano. Ele é soberano porque Ele ordena aquilo que há de acontecer, e Ele ordenou que o Filho fosse entregue nas mãos de pecadores, porque como diz o profeta Isaías, Deus diz: desde o princípio
anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade revelo as coisas que ainda não sucederam. Eu digo: o meu conselho permanecerá em pé, e farei toda a minha vontade. Aí vem a pergunta: então não sou livre? Então eu sou um fantoche na mão desse Deus? Significa que tudo que o homem faz é porque Deus fez ele fazer? A resposta é não. E é aí que vem um ponto que nós não conseguimos entender. Deus, ele cumpre toda a sua vontade usando as decisões das pessoas. Deus realiza e cumpre toda a sua vontade, levando em conta nossas decisões. O homem, ele tem a sua liberdade de fazer escolhas, o homem tem a sua liberdade de obedecer às suas vontades, só que no final, tudo acontece conforme Deus planejou. Pensamos um pouco em José. Por que os irmãos de José o venderam ao Egito? Eles venderam José ao Egito porque eles odiavam seu irmão, queriam se livrar do irmão, e cometeram esse pecado terrível de vender o próprio irmão. Mas depois, José se reúne com seus irmãos e diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Deus tinha o propósito de levar José ao Egito, e Deus usou da maldade dos irmãos para que José fosse ao Egito. Foi Deus que colocou essa maldade no coração deles? Foi Deus que levou os irmãos de José a querer vendê-lo? A resposta é não, porque Deus não tenta ninguém para o mal. Mas Deus usou a maldade dos irmãos de José para cumprir seus propósitos. Pensemos em Judas. Por que Judas traiu Jesus? Judas traiu Jesus porque Deus colocou esse desejo no coração dele? A resposta é não. Deus não tenta ninguém para o mal. Por que Judas traiu Jesus? É porque Judas queria botar a mão naquelas 30 moedas de prata. E Deus usou a maldade de Judas para cumprir seus propósitos. E dessa maldade de Judas, Jesus foi até aquela cruz, fazendo a redenção dos filhos de Deus. Aí alguém pode perguntar: mas pastor, se Deus é um Deus que transforma o mal em bem, então não tem problema pecar, porque afinal Deus vai transformar meu pecado numa coisa boa. Quem diz isso não conhece o Evangelho, porque Paulo diz o seguinte: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? A condenação desses é justa. Paulo diz: a pessoa que fala, não, vamos fazer o mal, porque Deus é um Deus que transforma o mal em bem. A pessoa que está dizendo isso é uma pessoa louca, uma pessoa que merece a condenação. Porque todo mundo é responsável pelo seu pecado. Deus vai fazer a sua vontade, Deus vai fazer a sua obra, e nós temos que ser responsáveis pelo que fazemos. O próprio Jesus disse: o filho vai como está profetizado, mas vai daquele que trai o Filho do Homem. Mas agora, meus irmãos, uma pergunta: tudo isso que fizeram com Jesus aconteceu dentro da vontade eterna de Deus. Todas as coisas boas e ruins acontecem dentro da vontade de Deus. Agora vamos pensar um pouco na nossa vida. Se Deus é soberano, por que Deus permitiu que eu fizesse tanta besteira na minha vida? Se Deus é soberano, por que Deus não impediu que eu fizesse tanta coisa errada no meu passado?
Por que Ele não impediu isso? Se Deus é soberano, por que eu demorei tanto para me converter? Por que eu fiz tanta coisa errada, tanta barbaridade? Eu olho para o meu passado, eu me envergonho. Por que Deus permitiu tudo isso? A resposta, uma das respostas é essa. Deus deixou você fazer bastante besteira na sua vida, para que você reconhecesse o quanto que você não merece Ele. O quanto que você não merece Jesus, o quanto que você não merece o sangue de Jesus. Porque a salvação é ofertada para aqueles que reconhecem que são indignos. A salvação é ofertada para aqueles que reconhecem que não merecem a Jesus, não merecem o sangue de Jesus. Por isso que a salvação é concedida por graça, não por méritos. A salvação é para aquele que diz: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu só fiz coisa errada até agora, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu só fiz coisas vergonhosas. Tem misericórdia de mim. A salvação é para a gente assim. Para aqueles que reconhecem o quão são pecadores. Por isso que Paulo diz: antes eu era um perseguidor, eu era um blasfemo. O apóstolo Paulo, ele prendia os crentes na sua incredulidade, e o apóstolo Paulo fazia uma tortura psicológica com os crentes, forçando eles a blasfemarem contra Jesus. Ele mandava bater, mandava açoitar. Paulo mandava matar crentes. Aí Paulo pergunta: mas por quê? Por que Deus deixou Paulo cometer esses extremos? Porque, como ele mesmo disse, para que Jesus mostrasse em mim toda a sua misericórdia, toda a sua paciência. E ele diz: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Jesus veio neste mundo para salvar os piores pecadores. Se você se identifica como o pior pecador, Jesus veio para você. Jesus veio para aqueles que reconhecem a sua indignidade. É para esses que ele veio. É esses que ele salva. Jesus não veio para salvar aqueles que acham que são bons, aqueles que se acham religiosos. Ele veio para salvar aqueles que se identificam como os piores pecadores. Muitas pessoas falam: se eu pudesse voltar no meu passado, se eu pudesse consertar. Mas, meus irmãos, o Evangelho não tem a ver com regressão. O Evangelho não tem a ver em voltar no tempo, porque, primeiramente, quando eu digo de querer voltar no tempo, é querer ser Deus, porque é só Deus que está fora do tempo. O Evangelho não é sobre consertar o passado, o Evangelho é sobre nascer de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram, se fizeram coisas novas. E mesmo depois que nós nos convertemos, por que Deus permite? Se eu sou filho de Deus, por que Deus permite que pessoas se levantem para me humilhar? Se eu sou filho de Deus, por que Deus permite que o inimigo se levante para me ferir, para me esbofetear com palavras? Por que Deus permite que o inimigo me derrube? Por que Deus permite que pessoas maldosas armem ciladas contra mim? Por que Deus permite isso? Deus permite essas coisas justamente para quebrar o meu orgulho e para expor as minhas fraquezas, para que eu nunca me orgulhe diante do Senhor,
para que eu sempre esteja de frente com as minhas fraquezas, em dependência dele. Por isso que Paulo diz: eu me orgulho daquilo que mostra o quanto eu sou fraco, porque quando eu sou fraco, o poder de Deus atua na minha vida. Ser filho de Deus é isso. Deus nunca vai permitir que você se orgulhe diante dele. Por isso que ele coloca espinhos na carne, espinhos que vão expor nossa fraqueza, para que nós sempre dependamos dele. O rei Davi sofreu um golpe do próprio filho. Absalão entrou no palácio, tomou o trono do pai, e Davi fugiu. Enquanto Davi fugia, apareceu um sujeito chamado Simei. Simei se aproxima de Davi, e ele começa a jogar pedras em Davi. Ele joga pedras em Davi, ele joga pedra nos valentes de Davi que estavam ao seu lado. E Simei começa a ofender Davi. Simei dizia: fora daqui, fora daqui, Davi. Davi, você é um assassino. Davi, você matou a família de Saul e tomou o trono de Saul. Davi, Deus está castigando você. Davi, Deus vai tirar você desse trono porque você matou a família de Saul. Aí vem a pergunta: aquilo que Simei estava dizendo era verdade? A resposta é não. Davi nunca matou ninguém da família de Saul. Pelo contrário, Davi sempre poupou. E Davi nunca usurpou o trono. Foi Deus que deu o trono a Davi. Então tudo que Simei acusava Davi eram falsas acusações. Mas aí Abisai se levanta e diz: Abisai, é Davi, como é que o rei deixa esse cão morto fazer essas acusações tão pesadas? Davi, me permita, eu vou com a minha espada, eu vou arrancar a cabeça desse Simei. Davi o repreende e fala: pare com isso. Sabe por que este homem está me amaldiçoando? Porque Deus mandou ele me amaldiçoar. Deus mandou ele me ferir. Deus está mandando ele dizer essas palavras duras contra mim. Quem pode questionar o que Deus faz? Quando Deus permite que pessoas se levantem, quando Deus permite que pessoas nos firam, quando Deus permite que pessoas nos humilhem, tudo isso tem um propósito. Deus quer nos manter no nosso lugar, um local de humildade e dependência do Senhor. Os judeus fizeram o que fizeram contra Jesus, porque ele era fraco? Não. Ele foi forte o suficiente para suportar tudo aquilo. Jesus morreu, mas no verso 24 de Atos 2, Pedro diz: porém Deus ressuscitou o seu Filho, Jesus de Nazaré, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que ele fosse retido por ela. A maior prova que Jesus é o Messias foi a sua ressurreição. A ressurreição foi o maior milagre. Foi maior do que a multiplicação de pães, foi maior do que qualquer outro milagre. Foi a ressurreição do Senhor Jesus. Porque se Jesus foi ressuscitado pelo Pai, significa que o Pai aprovou o sacrifício que ele ofereceu. Pedro também diz que não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Por que Jesus não poderia ser retido pela morte? Porque primeiro ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Como pode a ressurreição e a vida ser retido pela morte? Mas o segundo motivo por que Jesus não podia ser retido pela morte: o que é a morte?
A morte é o salário do pecado. Jesus tinha pecado? Não. Jesus passou a vida inteira sem pecar. Como que Jesus, que não tinha pecado, como é que ele poderia ser retido pelo salário do pecado, que é a morte? Ele não tinha pecado. Por isso que ele não pôde ser retido pela morte. E ele ressuscitou. É por isso que nós também ressuscitaremos com Jesus. Ressuscitaremos porque estamos unidos a Cristo. Nós morremos com Jesus e nós seremos sepultados com Jesus. Nós não seremos retidos pela morte, porque Jesus pagou o salário do nosso pecado. Lá naquela cruz, Jesus recebeu a paga de todo o nosso pecado. Ele pagou o salário do nosso pecado, por isso seremos ressuscitados com Ele. Na sequência, no versículo 25, Pedro vai dizer: olha, profetas do Antigo Testamento falaram que isso aconteceria com Jesus. Profetas do Antigo Testamento profetizaram a ressurreição de Jesus. E Pedro começa a falar aqui de Davi, no Salmo 16, Pedro agora vai citar o Salmo 16, no versículo 25, Pedro diz: porque a respeito de Jesus, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi que escreveu esse verso, mas ele está falando de Jesus. Aqui são palavras de Jesus. O que Jesus está dizendo aqui? Diante de mim, na minha frente, eu sempre via o Senhor. Jesus sempre manteve o seu olhar no Pai. Nos momentos mais difíceis, naquelas horas em que Jesus era xingado, naqueles momentos que Jesus era humilhado, ele era cuspido, nessas horas mais difíceis, ele mantinha o seu olhar no Pai. É isso que fortaleceu. Nós vivemos o tempo todo diante dos olhos do Senhor. O tempo todo estamos perante os olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão voltados para nós o tempo todo, como disse Davi: se eu subir aos céus, Deus está lá. Se eu fizer a minha cama no abismo, Deus vai estar lá. Se eu tomar as asas da alvorada e voar para longe, Deus vai estar lá também. Não tem como nós fugirmos dos olhos de Deus. Mas nós também precisamos voltar nossos olhos para o Senhor. O Senhor está sempre conosco. Devemos em todo momento voltar nossos olhos para aquele que já nos vê. Por isso Jesus disse: eu vi sempre o Senhor está à minha direita. Estar à minha direita significa proteção. O Senhor é aquele que nos protege, para que nós não sejamos abalados. Por que nós somos abalados? Porque nós não estamos olhando para o Senhor, não estamos voltando nossos olhares para o Senhor. Do verso 26, por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Mesmo no meio do pior sofrimento, o nosso coração pode se alegrar, a nossa língua pode exultar, se o Senhor, se nós estivermos olhando para o Senhor e recebendo dele a força que precisamos. Verso 27, palavra de Jesus: porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Davi profetizou que o corpo do Senhor Jesus não sofreria os efeitos da decomposição. O corpo de Jesus ficou 3 dias naquele túmulo e ele foi ressurreto
sem passar pela decomposição. Versículo 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Isso aqui é o que experimentaremos na plenitude após a ressurreição, porque nós seremos ressuscitados com Cristo, e o que nos aguarda após a ressurreição é conhecermos em sua plenitude os caminhos da vida, e lá na glória, todos os dias, seremos cheios da alegria de estarmos na presença do Senhor. Uma alegria que podemos experimentar hoje, quando em meio à provação, em meio ao sofrimento, em meio à tribulação, nós voltamos nossos olhos para aquele que já nos vê, para aquele que está à nossa direita, que nos protege, dizendo: Senhor, me sustente, Senhor, sustenta-me com a tua alegria, sustenta-me com o teu poder. No verso 29, Pedro agora vai explicar o que ele acabou de ler para os judeus. Olha, irmãos, seja-me permitido dizer claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então Pedro está dizendo, Davi não falou dele, porque o túmulo de Davi está aqui até hoje. E se você abrir o túmulo de Davi, você vai ver os ossos de Davi. Então Davi não está falando dele. Versículo 30, ele diz: sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, e nem o seu corpo experimentou corrupção. Ele dizendo, Davi não falou isso dele mesmo, falou do seu descendente, de Jesus de Nazaré, porque isso que Davi colocou no Salmo 16 aconteceu somente com Jesus. Verso 32, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. E não só isso, 33, exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Deus tinha um propósito a mais além da ressurreição do Filho. Após a ressurreição, Jesus, ele voltou e ele ocupou novamente a posição que ele ocupava antes de vir a este mundo. Jesus está sentado à destra do Pai, reinando, governando. Ao mesmo tempo que ele está lá, ele está aqui conosco. E quando ele subiu aos céus, a primeira coisa que ele fez foi enviar o Espírito Santo a nós. E aqui nós vemos toda a Trindade trabalhando junto. O Pai ressuscita o Filho envia o Espírito Santo. E Pedro dizendo, olha, esse Espírito Santo que foi enviado a nós, esse Espírito Santo foi enviado por esse Jesus de Nazaré, que vocês rejeitaram. Vocês odiaram, mesmo vendo os milagres. Vocês mataram, mandaram crucificar nas mãos dos romanos. Deus ressuscitou. Ele está sentado à direita do Pai, reinando. A minha oração é que Deus abra nossos olhos, reconhecendo que esse Jesus de Nazaré é o Senhor, que está sentado à destra do Pai, que voltará. E que o importante não é aquilo que eu faço, o importante não é aquilo que eu tenho, o importante é quem eu sou perante os olhos do Jesus de Nazaré. Quem eu sou. Deus não está mais preocupado com aquilo que você tem. Deus se preocupa com tudo. Deus preocupa sim. Deus se preocupa se eu tenho dinheiro. Deus se preocupa se eu vou ter o que comer amanhã. Deus se preocupa com tudo isso. Mas não são as coisas mais importantes. O que Deus está mais preocupado é quem você é.
quem você é aos olhos do Jesus de Nazaré. E dizer: Senhor, eu não quero mais ficar interpretando papéis, eu não quero passar aquela imagem de querer ser aquele que eu não sou. Ó Senhor, eu fico tentando passar uma imagem boa para as pessoas, mas quando o Senhor olha meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. Por isso, Senhor, transforme minha vida. Transforme. Transforme, ó Pai, o mais profundo do meu ser. Transforme, Senhor. E quando o tentador chegar para mim e dizer: não, olha, não tem problema você seguir esse caminho, não tem problema você fazer isso, fazer aquilo, não tem problema nenhum você ceder aquilo que o seu corpo está pedindo, aquilo que a sua mente está pedindo, não tem problema nenhum. Na hora da tentação eu tenho que ouvir as palavras de Jesus para Pedro: você me ama mais do que isso que o tentador está ofertando. Você me ama mais do que isso que a sua mente está cobiçando. Você me ama mais do que estes. Vamos orar. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos amou, e o Senhor foi atrás de nós, mesmo sabendo quem nós somos. O Senhor nos amou e nos salvou, mesmo sabendo o que há de pior em nossa vida. Te louvamos por tremendo amor, te louvamos por tremenda graça que nos alcançou, Senhor. Mas eu peço, Senhor, trabalhe no nosso coração, que como gratidão nós não venhamos mais a viver para nós mesmos, mas que nós vivamos unicamente para aquele que por nós morreu e ressuscitou e nos salvou, Senhor. Venha, Pai, tocar no nosso coração, venha constranger nosso coração, para que nós vivamos unicamente para Ti, o Teu agrado. É o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém.